Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados do Bradesco no segundo trimestre de 2021. Essa teleconferência está sendo transmitida pela internet no site de Relações com Investidores do Bradesco, no endereço banco.bradesco.ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que há tradução simultânea para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como informações atualmente disponíveis para a organização. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passo a palavra ao Sr. Leandro Miranda, diretor executivo e IRO. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Nós vamos começar a nossa apresentação com o Otávio, que é nosso CEO. Ele vai estar fazendo a apresentação para vocês e depois nós vamos estar disponíveis aqui para perguntas e respostas. Juntamente com o Otávio, nós temos a presença do André Cano, nosso diretor vice-presidente, do Oswaldo Tadeu Fernandes, diretor executivo e CFO, do Carlos Firetti, diretor de Controladoria e Relações com o Mercado, do Ivan Gontijo, que é o diretor-presidente da Bradesco Seguros, e do Renato Enisman, diretor-presidente do Next. Otávio, com você. Obrigado, Leandro. Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Obrigado pelo interesse e participação em nossa conferência de resultados do segundo trimestre de 2021. Esse trimestre ele foi marcado por novos picos da pandemia, infelizmente, atingindo um grande número de brasileiros, mas também foi marcado pela aceleração da vacinação, que é a única solução para a crise do Covid. Nós temos confiança de que estamos em um bom ritmo, devendo ser acelerado, e isso deve permitir que nos próximos meses o Brasil também colhe os benefícios já verificados em países com estágios mais avançados de vacinação. No campo econômico, observamos a continuidade da recuperação, mesmo após o aumento de casos da doença nesse início de ano, e especialmente agora com a aceleração da vacinação. Prevemos um crescimento de 5,2% do nosso PIB em 2021. O emprego formal mostra uma boa expansão, favorecendo o crescimento do crédito e a manutenção da inadimplência em níveis historicamente baixos. Os riscos fiscais diminuíram com o crescimento do PIB, levando a uma surpresa positiva na relação do PIB, permitindo uma apreciação do real. Indo para a página 3, nós vamos começar a falar dos nossos números. O nosso lucro no trimestre foi de 6,3 bilhões, com retorno acumulado no semestre atingindo 18,2%. A carteira de crédito apresentou expansão de 3% em relação ao trimestre e cerca de 10% na comparação anual. O índice de Basileia nível 1 atingiu 14,1%, com crescimento de 0,5 pontos em relação ao trimestre anterior e 1,6 pontos em relação ao mesmo período do ano passado, o que representa um nível de capital bastante confortável. Distribuímos na forma de juros de capital próprio, JCP, 6 bilhões no primeiro semestre, levando o nosso payout a 52%. Entendemos que conseguimos um resultado satisfatório no segundo trimestre, sustentado por uma performance robusta na atividade bancária. O resultado da seguradora ele foi impactado pelo aumento da sinistralidade em saúde e vida em razão dos novos picos da pandemia e um de menor resultado financeiro em função do comportamento dos índices de mercado. O fato é que conseguimos entregar um resultado consolidado expressivo, apesar do impacto na atividade de seguros. Isso mostra a robustez do nosso balanço e a capacidade da corporação de diversificar as nossas fontes de receita. Indo para o slide 4, falando sobre o demonstrativo de resultado, como nós já dissemos, a redução do lucro no trimestre está relacionada essencialmente ao resultado de seguros, que foi fortemente afetado
pelos efeitos da Covid-19, mesmo tendo apresentado nesse trimestre uma evolução no faturamento de mais de 20% na comparação anual. Vocês podem observar no quadro acima do lado direito que a seguradora, que historicamente tem uma participação no resultado da corporação de 20%, até 30%, desse trimestre esse resultado foi de 10%, obviamente, basicamente em função da Covid. Se considerarmos apenas o lucro da estrutura bancária, o crescimento no trimestre foi de 16% frente ao primeiro TRI. E na comparação anual, esse resultado cresceu 125%, já que o segundo trimestre de 2020 foi o mais afetado pela pandemia. É interessante destacar que o lucro da estrutura bancária no segundo trimestre foi 23% maior que o registrado no segundo trimestre de 2019. A margem financeira total apresentou crescimento de 1% no TRI e queda na comparação anual, pois a margem com o mercado foi bastante elevada no segundo trimestre de 2020, devido à forte recuperação havida no mercado naquele período. Tivemos um ótimo desempenho de despesas com PDD, apresentando uma redução de 10,7% na variação trimestral, fruto do comportamento favorável da inadimplência e dos nossos modelos de concessão de crédito. Destacamos ainda o excelente desempenho em custos e a boa recuperação na receita de serviços. E, finalmente, quando comparamos nossa operação nesse semestre com o primeiro semestre de 2019, é possível notar que temos evolução significativa e estamos em ritmo de expansão. As receitas totais são maiores em 6% e refletem o crescimento da carteira e da base de clientes, mais que absorvendo a queda dos spreads. As despesas caem 7,3%, mesmo com a elevada inflação acumulada nesse período, e, por consequência, o índice de eficiência chegou a 45,7%, uma melhora de mais de 3,7 pontos percentuais. Indo para o slide 5, falando sobre captação de recursos, que continua com boa evolução. O recurso de cliente cresceu 4,5% na comparação anual, com destaque para o depósito à vista e poupança, este último sendo importante para as operações de crédito imobiliário. Indo para o slide 6, falando da nossa carteira de crédito expandida, que cresceu 9,9% em 12 meses, apresentamos um bom crescimento de 21% em pessoas físicas e de praticamente 29% em pequenas e médias empresas. Em grandes empresas, o comparativo anual é naturalmente prejudicado pelo significativo crescimento das linhas de capital de giro no início da pandemia e o maior acesso ao mercado de capitais neste momento. Algumas linhas apresentam performance expressiva em 12 meses. O crédito imobiliário cresceu 40%, esse desempenho é fruto da evolução em nossa jornada de contratação e da força dos nossos canais de originação, no qual destaca nossa jornada digital, que originou cerca de 1,7 mil operações no primeiro semestre de 2021, 4 vezes mais do que o ano passado, portanto um canal que vem ganhando cada vez mais participação na produção. O consignado cresceu 20%, com a originação concentrada em nossos canais próprios. O crédito rural cresce 18,2%, um aumento de 3,1 bilhões de pessoas jurídicas e 1,2 em pessoas físicas, refletindo a proximidade que temos do produtor rural através das nossas plataformas agrícolas regionais, as quais foram reforçadas com mais engenheiros agrônomos e também a distribuição da nossa rede de agências que está presente nos principais municípios agrícolas. Em pequenas e médias empresas, o crescimento foi de 28,7%, em um ano que reflete o reposicionamento que fizemos na nossa estrutura de PJ no varejo, na qual triplicamos a quantidade de coordenadores e também acrescentamos 600 gerentes de relacionamento. Adicionalmente, revisamos a jornada de contratação do pequeno empreendedor e teremos mais novidades no segundo semestre. Finalmente, destaco que a originação de crédito em pessoas físicas, que já vinha com bom crescimento, evoluiu ainda mais e está 40% maior na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. E nesse trimestre, com a retomada da economia, a originação de pessoas jurídicas evoluiu cerca de 25%. Tudo isso muito explicado pelo mundo digital, além do cartão de crédito que cresce 23%. Na página seguinte, na página 7, falando sobre provisões de crédito, as nossas despesas de prevista medida totalizaram 3,5 bilhões no TRI, ou 1,9% da carteira, nível compatível com o nosso guidance. A redução dos indicadores de PDD sobre carteira deve-se ao bom desempenho da inadimplência
e o crescimento em operações com menores riscos nos últimos trimestres, como, por exemplo, o crédito imobiliário e consignado. O índice de cobertura acima de 90 dias permanece em níveis bastante elevados e deve continuar acima dos níveis pré-pandemia até o final de 2021. O índice de cobertura, incluindo a carteira renegociada, permaneceu praticamente estável. Mudando agora para o slide 8, falando de inadimplência, a nossa inadimplência continua sob controle, e isso em linha com as nossas expectativas iniciais. O índice acima de 90 dias permaneceu estável, com uma melhora de 10 pontos no segmento de pessoas físicas, e o índice de 15 a 90 apresentou melhora nesse trimestre em todos os segmentos. Acreditamos que os índices de inadimplência devem convergir para níveis próximos à pré-pandemia, até o início de 2022, e essa boa performance deve à gestão da carteira, à evolução dos modelos de crédito e uma jornada de contratação e renegociação centrada no cliente. Destaco ainda que o NPL Creation do trimestre já apresenta os mesmos níveis de 2020. Indo para a página 9, falando sobre carteira de créditos prorrogados. No slide 9, vemos que nossa carteira de crédito prorrogado continua apresentando melhora, reduz 26% em um ano, dos 41 bilhões de saldo, apenas 3 bilhões e meio possuem atraso acima de 30 dias, e a possibilidade de prorrogação nós não tivemos já disponível aos clientes no segundo trimestre, mas a demanda foi muito baixa, então essa carteira tende a se encerrar totalmente. No slide 10, falando da carteira associada, ela apresenta uma redução de 900 milhões no segundo trimestre, após estabilidade no primeiro trimestre. Isso demonstra a tendência de normalização das condições de crédito. Mantivemos um nível elevado de previsões, talvez maior do mercado, equivalente a 62% da carteira, e a inadimplência da carteira renegociada se manteve estável no trimestre, mas ainda deve subir até o final de 2021, retornando assim aos níveis pré-pandemia. No slide 11, falando de margem financeira, a margem financeira total apresenta crescimento de 1% no TRI, na variação anual houve uma queda de 5,7%, principalmente devido à forte performance da margem com o mercado no segundo trimestre do ano passado. O crescimento da margem com clientes no trimestre está principalmente relacionado à evolução dos produtos de pessoa física, como o crédito pessoal, cartão de crédito consignado, que mais que compensaram a queda dos spreads motivada pela dinâmica do mercado. Esperamos que os spreads se estabilizem e possivelmente vão melhorar ao longo do segundo semestre. Na página 12, falando de receita de serviços, nós tivemos esse item de cartões, estamos vendo um importante crescimento dos volumes relacionados tanto no débito quanto no crédito, reflexo da retomada da economia. Em conta corrente, tivemos recuperação das receitas oriundas da nossa rede de correspondentes bancários, em função da abertura do comércio, da reabertura do comércio, né? Além disso, as receitas foram impactadas positivamente pelo crescimento anual de 1,7 milhões de clientes correntistas do Bradesco, compensando as reduções das receitas de TED e DOC, sobretudo em função do PIX. Em administração de fundos, o crescimento do trimestre deve-se à estratégia de diversificação em novos produtos de maior valor agregado. Além disso, tivemos evolução em nossa captação líquida de produtos próprios e terceiros também, como resultado da nossa atuação da equipe de especialistas de investimentos, que contribuiu para uma captação líquida de 17 bilhões no primeiro semestre de 2021 e também por maiores receitas originárias de fundos de terceiros. Também destacamos o forte desempenho nas receitas de consórcio e no banco de investimentos, beneficiado principalmente pelas operações de IPOs, M&As e follow-ons. Slide 13. Os nossos custos totais caíram 4,4% no comparativo semestral, um bom indicador. A comparação do trimestre com o ano anterior é prejudicada pela base de comparação, já que várias despesas acabaram não acontecendo em função da pandemia. As despesas de pessoal estão impactadas principalmente por maiores previsões de participação nos resultados em comparação com o ano passado, uma vez que o lucro deste ano já está crescendo 60%. A queda em despesas administrativas no comparativo semestral é reflexo do nosso rigoroso controle de custos e das ações de otimização do nosso custo de serviço, que mais que absorveram a elevada inflação acumulada em 12 meses, com um IPCA de 8,3% e um IGPM
de 35,8. Do lado direito, vocês podem observar a redução do número de agências ou transformação em unidades de negócio, que são agências mais eficientes, com menores custos, voltadas basicamente e principalmente para a realização de negócios. E também a ressignificação, como eu disse, do papel das agências físicas e também dos nossos gerentes. Na página 14, falando sobre seguros, a nossa operação de seguros apresentou bastante recurso de faturamento de prêmios, de 20,7%, e resiliência no resultado, pois apesar da elevação da sinistralidade em função dos eventos relacionados exclusivamente à pandemia, entregamos 2,3 bilhões de resultados líquidos no semestre. Nessa tela, nós destacamos os impactos da Covid em nossas operações de seguros, sendo que os custos atingiram 1,8 somente de Covid, 1,8 bilhão no segundo trimestre de 2021 e 3 bilhões no primeiro semestre, totalizando cerca de 4,8 bilhões de gastos e despesas com Covid desde o início da pandemia. O resultado financeiro também foi afetado no segundo TRI devido ao comportamento dos índices, que impactou o desempenho das aplicações financeiras, e esse cenário é temporário, já apresenta sinais de melhora em função do avanço da vacinação, mas nós preferimos revisar o guidance das operações de seguros, conforme vamos apresentar mais à frente. Do lado direito, embaixo vocês podem observar essas torres em azul, é o custo exclusivamente de Covid, né? 1 bilhão 848 no segundo trimestre, com mais 1 bilhão 129 no primeiro trimestre, que dá esses 3 bilhões que eu falei de custos associados exclusivamente ao Covid. Essa linha tracejada em rosa mostra qual seria o nosso índice de sinistralidade sem os efeitos da Covid. Portanto, o impacto da seguradora está diretamente ligado às maiores despesas de sinistralidade com Covid. Se nessa página nós mostramos um retrato do que já aconteceu, ou seja, 3 bilhões nesse semestre de despesas com Covid, no gráfico seguinte, no slide 15, nós apresentamos um histórico de eventos, semana a semana, relacionados à pandemia na nossa operação de saúde. Aqui, a parte de cima mostra as curvas com o volume de PCR realizados e a de baixo as internações de segurados no mesmo período, semana a semana. Então, desde o início da pandemia, já foram realizados mais de 1.300.000 exames de PCR e cerca de 78 mil internações de segurados da Bradesco Saúde. Como vocês podem observar, o comportamento das curvas de exame de PCR realizados ele é um prenúncio, um indício do comportamento das curvas de internação, que aí geram despesas maiores para a seguradora. E o que podemos ter como expectativa para o futuro é que, apesar de ainda elevado, essas curvas já mostram uma tendência clara de redução. Isso se confirma com o próprio índice de utilização das UTIs e das enfermarias de todos os hospitais que a gente observa pelo Brasil todo. Na página 16, falando sobre capital e liquidez, o nosso capital nível 1 fechou o trimestre em 14,1 e o capital principal em 13,1, uma evolução de 50 bips em relação ao trimestre anterior e 160 bips quando comparamos com os junho de 2020. O índice está bem acima dos mínimos regulatórios e se encontra em um patamar bastante confortável. Na página 17, falando dos nossos canais digitais, um importante canal de distribuição dos nossos produtos e serviços, no acumulado deste ano, nós já observamos que 98% das transações já são feitas pelos próprios clientes que se servem de jornadas pelos diferentes canais, através de sempre jornadas fluídas e intuitivas, uma contínua evolução na transição para o dígito sem dependência do balcão das agências. O mobile já é o canal de maior volume transacional, a quantidade de transações financeiras, aí quando eu falo transações financeiras, nós falamos transação financeira, transação mesmo, quer dizer, tirando consulta de saldo, tirando extrato, nos primeiros 6 meses desse ano chegou a 600 milhões e é 90% maior que o ano passado,
Também tivemos recorde no número de abertura de contas, tanto de PF quanto de PJ, que já tem volumes 2 vezes maiores que no ano passado. O volume de empréstimos originados nos canais digitais só nesse semestre chegou a 31 bilhões, número 21% superior ao do ano passado, sendo que para pessoas físicas o crescimento foi de 54%. A quantidade de solicitações de cartão de crédito para os canais digitais cresceu 270%, emitimos somente nesse ano 3,9 milhões de novos cartões de crédito. E na seguradora, nós vendemos 1 milhão de itens digitalmente no primeiro semestre de 2021, o que representa um faturamento adicional de 700 milhões e um crescimento de 80% frente ao mesmo período de 2020. Indo para a página 18, aqui para dar um pouco de cor para vocês a respeito do PIX, né, o que ele representa. Então, nessas barras, nós temos do lado esquerdo a quantidade, do lado direito valores. O que a gente pode observar é que todos os itens, a linha vermelha, por exemplo, é boleto, cresce em quantidade, cresce em valor. A linha roxa, cartão de crédito, a rosinha, cartão de débito, a rosa, cartão de crédito, também cresce em quantidade e valor. O que a gente observa redução nesses gráficos são as transações de volume de cheques processados e quantidade de saques, o que é bom porque isso contribui para a redução de custos. Então, o PIX cresceu vertiginosamente, bastante realmente, mas todas as outras meios de pagamento que o cliente tem à sua disposição apresentam crescimento. O que apresenta a redução são aqueles que, invariavelmente, trazem redução de custos para o nosso banco. Na página 19, falando de avanços digitais centrados no cliente, além do constante aprimoramento dos nossos canais, também nós investimos bastante na BIA, a nossa inteligência artificial, que simplifica a vida dos nossos clientes com uma experiência cada vez mais agradável. Ressalto que somos os pioneiros no uso de inteligência artificial. Nesse primeiro semestre, as interações digitais apresentaram uma evolução de 43%, totalizando 275 milhões de interações com clientes, das quais 83 milhões foram pelo WhatsApp. E com satisfação também compartilho com vocês que o Bradesco recebeu pelo segundo ano consecutivo o prêmio de banco mais inovador da América Latina, uma premiação organizada pela revista The Banker, reflexo de todo o investimento e foco que colocamos em inovação. Indo para o slide 20, também tivemos um robusto desempenho nos nossos negócios digitais. A Ágora cresceu praticamente 50% em 12 meses, tanto na visão de quantidade de clientes quanto em volume de custódia. O Next fechou esse trimestre com 5,4 milhões de clientes, o dobro do que ele tinha um ano atrás. O NPS é um dos mais altos entre os bancos digitais e também praticamente todo em cloud. O BITS, a carteira digital que lançamos em setembro do ano passado, já passou de 1 milhão de contas. E o Next deve continuar com forte crescimento no segundo semestre, em função do programa de Name Get Member e das parcerias já firmadas. A jornada de adesão foi aprimorada e 70% das contas são abertas em até 24 horas. Além disso, o Next incorporou o Shop Fácil, tendo agora uma nova fonte de receita com negócios não financeiros. Indo para a página 21, nós destacamos que somos a primeira instituição financeira do Brasil a anunciar a missão de atingir o equilíbrio das emissões dos gases de efeito estufa dos nossos clientes e também das empresas investidas, atingindo o chamado Net Zero. Essa é uma evolução da nossa estratégia climática. Há 15 anos, o Bradesco foi um dos primeiros a medir a geração de carbono nas suas operações próprias e desde 2019 nós neutralizamos 100% dessas emissões. Em 2020 também fomos a primeira instituição financeira no país a aderir ao PCAF e chegamos a um novo patamar de gestão climática e queremos ser protagonistas dessa transição no Brasil, engajando e apoiando os nossos clientes a adaptarem seus negócios e promovendo uma economia mais eficiente, limpa e resiliente. Indo para a última página agora falando de guidance, nós mantivemos as expectativas para todas as linhas de negócio, exceto de seguros. Entendemos que nós fizemos um guidance bem equilibrado no ano passado, desse ano, quando nós soltamos o nosso guidance.
pela Covid, então nós achamos até por bem da transparência fazer um ajuste nesses áreas. Então, nós acreditamos que teremos um crescimento acima do centro da faixa para a carteira de crédito, no centro para a margem de clientes, na parte superior para a receita de prestação de serviços, na parte inferior para custos, principalmente devido ao impacto que já é esperado do acordo coletivo dos bancários, que deve atingir 10%, já que a inflação acelerou bastante no primeiro semestre, e no centro do gás para a despesa de PDD. Para o resultado operacional de seguros, nós realizamos e agora indicamos uma queda entre 15% e 20% em função dos pontos comentados anteriormente da sinistralidade de Covid. Obrigado pela atenção de todos até o momento e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Participantes da conferência com áudio em português poderão fazer suas perguntas. Demais participantes permanecerão em modo de escuta. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Eduardo Rosman, do BTG Pactual. Eduardo, sua lista está aberta, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade de fazer perguntas. Duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro é sobre expectativa aí de como é que a gente deveria pensar nos resultados do banco no ano que vem, né? Não é guidance aqui, é mais tentar pegar uma visão qualitativa de vocês, né? Acho que o segundo semestre está bem claro, todos os bancos estão esperando um segundo semestre mais forte, né? Com crescimento de crédito mais forte, inadimplência sob controle, né? Mas assim, a inflação está subindo, ano que vem vai ser um ano mais complicado aí, né, por conta das eleições. Então, queria um update de vocês aí mais qualitativo de como se posicionar aí, pensando no resultado do banco do ano que vem. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, queria um update sobre algumas empresas do grupo que vocês têm, sobre a expectativa de trazer parceiros ou até IPO. Acho que tem saído notícias aí que a Elo pretende fazer IPO, acho que o Next, vocês já falaram algumas vezes que ele poderia fazer um IPO no futuro, ou então trazer um sócio. Se vocês pudessem dar um update de como é que está a cabeça de vocês para fazer parcerias, trazer sócios, ou eventualmente até listar algumas subsidiárias aí na Bolsa. Obrigado. Eduardo, obrigado pela pergunta. Muito bom dia. Com relação aos resultados para o ano que vem, é difícil, né, a gente fazer uma previsão, mas o que a gente pode depreender, Eduardo, é que em função do que deve acontecer o restante deste ano, aqui no primeiro semestre, como você mesmo bem citou, o crescimento de crédito mais forte, o Banco Central deve estar aumentando a taxa de juros, e isso naturalmente vai se refletir nos resultados. Nós temos uma pressão inflacionária que o Banco Central vai ter que atuar com seus instrumentos de política monetária para poder segurar isso. Então, a gente entende que as perspectivas são melhores para o ano que vem. Aliado a isso, particularmente do lado do Bradesco, nós temos aí uma expectativa clara que o pior já passou com relação às despesas que nós tivemos de Covid na seguradora. Então, todos os gráficos, todas as curvas mostram uma redução das despesas, da redução das internações, e, portanto, se tem uma redução de internação, você tem menos despesa com Covid, e isso para o final, para o ano que vem, acho que a gente deve ter debelado já essa pandemia, como acontece em outros países que já têm uma vacinação muito maior. O país vem acelerando a vacinação. Ontem nós tivemos 1.800.000 pessoas vacinadas, e certamente com a vacinação em massa da população, você evita as internações, no mínimo as pessoas têm se pegarem a doença, vão ter sintomas muito mais leves e, portanto, sem necessidade de internações, com tratamento diferenciado. Então, a expectativa para o ano de 2022, sobretudo pelo todo o trabalho que nós fizemos ao longo de 2020 de redução de custos, que é um item importante, e mudança do custo de servir, trabalhando com agências
hub e agências satélites, ou seja, aquelas agências que estão muito mais voltadas para negócio. Então, você tem uma redução importante no custo de servir. E a aceleração dos canais digitais, com jornadas mais fluídas para os clientes e novas fontes, novos canais de colocação de produtos e serviços, como eu citei aqui o cartão de crédito, foram 4 milhões de cartões novos só nesse primeiro semestre, como eu citei a seguradora, foi 1 milhão de itens vendidos só nesse primeiro semestre, com faturamento adicional de 700 milhões, as operações de crédito cresceram foram contratados 31 bilhões de operações de crédito somente no mobile nesse primeiro semestre. Então, a expectativa para o ano que vem, em que pese o cenário político que se avizinha, em que pese o aumento da taxa de juros, nós vemos como um cenário desafiador, mas um cenário em que a gente tem todas as premissas e os instrumentos para que a gente possa apresentar um resultado de 2022 melhor ainda do que o resultado de 2021, apesar, lógico, a gente vem falando desses pontos que a gente destacou de eleições e de maior inflação. Com relação aos outros negócios da corporação, o Next vem crescendo de forma acelerada, como a gente comentou há pouco. No final do ano tinha um target de chegar a 7 milhões de clientes, tá, Maurício? Mas será maior do que isso, com certeza, por todos os trabalhos. O Next já está com a sua plataforma, vamos dizer assim, o seu core bancário migrando totalmente para a cloud, então é uma empresa que já nasce no mundo de cloud, com uma jornada muito mais intuitiva para os nossos clientes e muito mais rápida de você fazer qualquer lançamento de produto ou serviço. Agora, é um banco que a gente entende que a gente precisa crescer. Nós entendemos que nós temos um ponto de crescimento desse nosso negócio para ir abrir capital. Certamente não será em 2022, Eduardo, porque nós queremos deixar isso tudo pronto, mas pode ser em 2023, e aquilo que eu já disse outras vezes, nós não temos nenhuma restrição à abertura de capital ou trazer parceiros estratégicos que queiram fazer parte desse negócio, desde que de fato eles sejam parceiros estratégicos e venha trazer melhorias, venha trazer um upgrade para o nosso Next. E isso se repete para o BITS, isso se repete para a Agra, que são negócios que a gente já trata eles como negócios totalmente apartados do banco. Cada um desses negócios tem o seu CEO, cada um desses negócios tem a sua área de recursos humanos, cada um desses negócios tem a sua área de tecnologia, totalmente apartada do banco, sem qualquer dependência corporativa, porque a gente tem esses negócios como negócios que no futuro poderão fazer parte de um M&A, de um IPO, para agregar valor, trazer upside, trazer valor agregado para a corporação. Então, esse é um pouco da estratégia do negócio para frente. Tá ótimo, Otávio. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc, do Itaú. Pedro, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Primeiro, em relação à margem financeira, Otávio, com clientes, ela subiu um pouco mais lento que a carteira, né? Principalmente na comparação trimestral. Do último call, tinha talvez ficado com a impressão que a gente ia ver já um pouquinho mais de aceleração. E aí você quebra muito bem a ponte, né? E teve uma contração talvez um pouco maior em spreads. Se você puder elaborar um pouquinho aqui, se é mais do funding, é no preço do produto final que está vindo essa pressão no spread, como vocês estão trabalhando para reajustar isso, né, só para a gente conseguir desenhar aqui como se dará essa recuperação ao longo dos próximos trimestres. Obrigado. Oi, Pedro, é o Firetti, eu vou começar a responder. A gente vê uma tendência de evolução positiva da margem financeira com clientes ao longo do segundo semestre. Nós temos visto o impacto positivo do aumento da Selic na margem de captação, e isso deve se intensificar ao longo do segundo semestre. Além disso, nós vemos uma melhora dos spreads na originação em algumas linhas, como
como crédito pessoal. E também, mais ao final do trimestre, nós vimos uma melhora um pouco mais significativa nas linhas ali de mais curto prazo, cheque especial, rotativo. Então, acho que a intensificação dessas tendências ao longo do segundo semestre, que acho que é uma coisa bastante, que é uma coisa que a gente acredita que vai acontecer, deve levar a margem para o fechamento do ano para o centro do nosso guidance, como nós falamos, que é 4%, o que significa um crescimento da margem ano a ano até acima desse nível nos trimestres individuais. Pedro, eu estava só falando, acho que até vale comentar, Pedro, que é natural que o último trimestre, vamos dizer, o último semestre do ano passado e esse ano, se privilegiou mais as operações com garantia, que você tinha uma boa certeza de recebimento, como as operações de consignados, operações de crédito imobiliário, que tem spreads menores, então isso era esperado. Agora para frente, não dá para negar que as operações, o aumento da taxa Selic que vai acontecer é inevitável, né? O próprio mercado já está colocando isso no preço dessa taxa no futuro. Então, eu acho que o aumento da taxa de juros, associado ao que o Firetti falou, a margem de captação que vai melhorar, a melhoria natural dos spreads que vai acontecer por conta do aumento da taxa de juros também. E as operações com um pouco mais de risco, mas que traz spreads melhores, que começaram a crescer, que foi aquilo que eu comentei, de crescimento de contratação de 31 bilhões de operações de crédito pessoal através do mobile, que são operações de um pouco mais de risco, mas a gente está bem ajustado com relação à inadimplência e a gente está muito bem provisionado. Então, acho que esses fatores combinados vão fazer com que a margem financeira cresça. O cheque especial também já vem melhorando, o crédito pessoal melhorando, então acho que tudo isso vai fazer com que essa margem financeira certamente tenderá a ter uma curva de crescimento. Tá certo. Obrigado. Eu volto aqui para a fila para uma próxima pergunta. Obrigado. Valeu. Um abraço. Nossa próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, do Bank of America. Flávio, sua linha está aberta, pode prosseguir. Olá, bom dia pessoal, obrigado pela oportunidade. Minha pergunta é um follow-up em cima da última pergunta, né? Vocês comentaram que a margem deve crescer e atingir aí o meio do guidance para o final do ano, e muito em função dos spreads, mas eu queria entender um pouco mais com relação ao mix de produtos, principalmente em pessoa física, né? Que vocês mostram que os produtos de baixo spread vêm crescendo bastante ao longo dos últimos anos, né? Principalmente consignado e o imobiliário. E a minha pergunta é por que não acelerar mais, né? O Otávio até já comentou que está crescendo em CP no digital, mas talvez por que não acelerar mais, talvez no cartão, que vem perdendo espaço, dado que o nível de inadimplência está bem controlado, o nível de provisão está bastante alto, né? A cobertura, e o cenário econômico também é bastante favorável, né? E com isso tentar maximizar ainda mais a margem para o final do ano. E aí, ainda nessa questão, a gente consegue ver lá quando vocês abrem um mix de produtos pessoa física, que o cartão vem perdendo bastante a sua relevância no mix total, né, dentro do segmento PF. Isso é a estratégia do Bradesco mesmo, ou pode ser também explicado por talvez uma maior competição aí advindo das fintechs? Afinal de contas, a grande maioria oferece um cartão de crédito, então se isso também tem, de certa forma, impactado. Flávio, obrigado pela pergunta, prazer falar com você. Realmente, lógico que você tem uma concorrência das fintechs e tal, mas isso faz parte do jogo, não nos preocupa. É a estratégia mesmo do banco de crescimento. Se você observar na página 6 da nossa apresentação, você vê que, por exemplo, o crédito pessoal ele vem crescendo ano a ano, já está em 9%, e os demais produtos de crédito já está em 15,6%. E quando você olha a originação com base em 100 no segundo trimestre de 2020, você vê o total a 130%, a pessoa física jurídica crescendo a 125% e a pessoa física crescendo a 138%, justamente por conta dessa estratégia de que
Acho que o pior de inadimplência passou, a gente soube fazer as projeções, fazer as provisões necessárias para enfrentar uma inadimplência, que até a gente imaginaria que fosse maior, mas hoje ela está em níveis menores do que os níveis históricos que a gente teve pré-pandemia. Então, a ideia, o que nós estamos fazendo agora, e já estamos fazendo, é que isso demora um pouco para você capturar, né, porque ao longo do pagamento das operações você vai fazendo a captura da receita da taxa de juros, né, da receita de juros. Então, esse processo já vem sendo implementado para a gente continuar crescendo forte naquelas operações que a gente já ajustou, esteira, que está redondo, está funcionando bem, como consignado, como crédito imobiliário, mas também nas outras linhas. Por isso que eu disse a respeito do crédito pessoal, das outras linhas de crédito, da originação e o próprio cartão de crédito que retomou aos seus níveis melhores, até com pré-pandemia, com 4 milhões de cartões novos só no primeiro semestre. Então, isso nos dá uma perspectiva muito boa de crescimento da margem. O Fábio, só completando um ponto, como o Otávio falou, a gente tem originado um volume de cartões bastante forte, 3,9 milhões de cartões originados digitalmente. O foco tem sido novos canais de aquisição e originação, novos produtos, atendendo públicos ainda mais amplos que a gente atendia, mas eu acho que quando a gente olha o nosso o faturamento e o efeito ali na carteira de crédito, lembro para vocês que o private label, especialmente, a gente tem um peso importante da Bradescar, que é a empresa nossa que atua nesse segmento, ele acabou sendo afetado pela pandemia, principalmente pelo fechamento de lojas. A gente tem uma participação em varejo de vestuário e outros que têm lojas físicas, e isso acabou afetando um pouco o faturamento nessa carteira específica, e isso também afetou o rotativo, né, porque esse tipo de carteira tem um consumo de rotativo bastante importante. Eu acho que a normalização da economia tende a nos ajudar nesse quesito também. E só uma outra coisa, o Oswaldo falando, quando você olha a margem, a gente gosta muito de olhar a margem líquida de PDD. Se você for olhar essa taxa da margem líquida de PDD, é o quarto trimestre consecutivo que ela vem se recuperando. Quer dizer, é um bom indicador. A gente está conseguindo crescer com operações, com spreads dentro do nossa rentabilidade com baixíssima PDD. Tá ótimo, pessoal. Super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta é de Gabriel da Nóbrega, do Citi. Gabriel, sua linha está aberta, pode prosseguir. Oi, pessoal, muito bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. A minha primeira pergunta é com relação às despesas. Eu entendo que vocês estão fazendo bastantes esforços, especialmente na parte administrativa, para você reduzir as suas agências e você também remodelar elas. Mas só que nesse trimestre a gente viu que uma boa parte da melhora veio em outras despesas. Então, mesmo com a inflação em 8%, que a gente viu, e ela deve continuar alta, eu queria entender se tem alguma outra estratégia que vocês estão fazendo para conseguir controlar suas despesas e também se vocês acham que esses níveis eles são sustentáveis. E aí, para minha outra pergunta, eu queria entender um pouco mais sobre o Next. Pelas minhas contas aqui, nesse trimestre, o Next ele adicionou cerca de 16 a 17 mil contas por dia. E os bancos digitais, ele está bem menor. A gente tem visto bancos digitais adicionando cerca de 30 mil, 40 mil contas. Então, eu queria entender aqui se já por trás vocês não estarem adicionando no mesmo pace que esses outros bancos digitais, especialmente porque o Next tem a ajuda do Bradesco. Então, se vocês pudessem elaborar um pouco mais em cima disso, eu agradeceria bastante. Obrigado. De maneira resposta para o Renato responder, o que é o primeiro custo administrativo, inspeção? O Gabriel, com relação aos custos, a gente vem, já desde o ano passado, você lembra uma vez que a gente fez expressivo em estrutura, né, inclusive de headcounts aqui,
Lógico, não continuou na mesma intensidade, mas a gente manteve o mesmo ajuste que a gente fez ao longo do ano passado. Com relação às agências, a gente fez um enxugamento muito importante no ano passado, foram 1.000 agências no total, de quais 700, 1.100 praticamente, 700 foram transformadas e 400 encerradas, e para esse ano aqui a expectativa é a gente ter 184 agências incorporadas e 400 transformadas em unidades de negócio, ou seja, serão mais 584 agências ao longo desse ano, que nós vamos, de alguma maneira, ou reduzir, 184 serão redução, e 400 serão transformados em unidades de negócio, onde você tem um custo menor, né? Você não tem uma agência muito mais enxuta, né? Não tem vigilante, então você tem um custo muito menor. Então, a estratégia de custo é a gente manter essa mesma trajetória que a gente fez ao longo do último trimestre do ano passado, que foi de bastante sucesso e se refletiu no balanço desse ano, está se refletindo no balanço desse ano de 2021. Então, é muita disciplina com relação a custos. E com relação ao Next, o Renato, que é o CEO do Next, está conosco aqui também. Eu vou pedir para o Renato dar um pouquinho mais de cor para você. Renato? Acho que não está. Renato, você está aí com a gente? O Renato não está... Acho que o Renato não está conseguindo ainda. Teve algum problema técnico que ele estava conectando. Gabriel, acho que o Renato, que é o nosso CEO do Next, ele não está conseguindo entrar por algum motivo, deve ser algum problema técnico. Mas veja, como eu disse anteriormente, o Next, ele hoje é uma empresa totalmente apartada do banco, sem qualquer dependência corporativa, né? Lá você tem um CEO, que é o Renato Eisman, você tem toda a estrutura de C-levels da empresa, quer seja de canais digitais, de tecnologia, de recursos humanos, de financeiro. Então, você tem uma estrutura totalmente apartada do Banco Bradesco e assim é feito, inclusive o core bancário, como eu disse, é totalmente separado do banco, inclusive com esse core bancário totalmente em cloud. Então, a gente fez questão de ter essa construção desse banco digital de uma maneira absolutamente apartada para que a gente pudesse, no futuro, no momento que a gente achar adequado, no momento que a gente achar que vale a pena, trazermos um sócio estratégico, pode ser uma opção, ou até abrirmos o capital nessa companhia, dados os valores que a gente observa desses bancos digitais. Então, esse conceito de banco digital do Next, de mimos, de parceiros que nós estamos trazendo, inclusive com o seu marketplace próprio, para que os clientes possam usufruir de todo o relacionamento que ele tem com o Next, é algo que já está sendo construído e já vem apresentando bons resultados, até pelo número de clientes que o Next vem conquistando dia a dia, com novas alavancas que a gente vem mexendo, seja através de uma jornada muito mais fluida, seja através de mimos, seja através do marketplace, ou até mesmo do marketing com a Tata Veneta agora, que é quem está fazendo a campanha do Next. Então, isso nos leva a crer que a gente vai chegar ao final do ano não mais com aqueles 7 milhões de clientes que eram previstos inicialmente, mas com mais do que isso para o final do ano de 2021. E aí nós vamos estar com um banco já com 7 milhões de clientes, muito bem estruturado, totalmente apartado do banco e podendo ser estudado uma alternativa de M&A ou de associação ou de abertura de capital. Então vai depender de como as coisas andarem aí para o ano que vem. Então essa é um pouco da estratégia que a gente tem que tomar. Eu acho que eu estou na sala de espera. Oi, Renato. Está me ouvindo, Otávio? Agora sim, agora a gente te ouve. Renato? Está me ouvindo, Otávio? Desculpa. Por algum motivo eu estava aqui na ligação, mas não estava me ouvindo. Não, eu acho. Pois não, pode complementar, se tiver alguma coisa a complementar, Renato. O Gabriel, lá do sítio, que fez a pergunta a respeito da estratégia do Next, eu já comentei um pouquinho, se tiver algo a acrescentar. Perfeito. Não, eu só queria falar assim, primeiro, obrigado, Gabriel, pela pergunta.
Com relação à tua questão de crescimento, quer dizer, a gente vem crescendo no ritmo super forte, 100% ao ano, né? O que é interessante é que, quando a gente olha do ponto de vista de unit economics, as coisas se encaixam, né? Porque nossa receita cresce acima do crescimento de clientes. A gente olha a Custody, quando a gente olha a TPV, bastante acima disso. Quando a gente olha do ponto de vista de custos, a gente tem um custo de serviço que cai mais ou menos 35%. Então, a gente está com um modelo de negócio que se encaixa. Acho que isso aqui é o primeiro ponto que é bastante relevante. Segundo, quando a gente olha do ponto de vista de competidores, é verdade que tem alguns competidores que são mais do estilo monoline, que talvez tenham um crescimento maior, mas quando a gente olha com competidores que são mais do estilo que a gente está perseguindo, a estratégia que a gente está perseguindo, a gente está, de novo, num crescimento super interessante com o Marketplace, que entra agora a partir do Black Friday, né, que a gente cresce como uma plataforma digital. A gente tem novos produtos financeiros também, inclusive o seguro de vida, que começou justamente essa semana, né? Estamos num crescimento do ponto de vista de encantamento de clientes, com um NPS, como o Otávio já comentou, de 72, né? Crescendo do ponto de vista de funcionários, com muita gente de talento, né? A gente tem conseguido atrair gente de diversas plataformas digitais, diversas empresas que tem a ver com a cultura que a gente quer implementar. Então, a gente está muito seguro que a gente está no caminho certo. Acho que tudo que o Otávio já contou um pouco aí de como é que a gente tem visto do ponto de vista de estratégia, mas o que a gente realmente fica muito seguro é de ver que, enfim, desse caminho que a gente está escolhendo, a gente está perseguindo um caminho de alto crescimento, mas com números que façam sentido, e a gente tem encontrado isso aqui nos nossos resultados. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Jörg Friedman, do Citibank. Jörg, sua linha está aberta, pode prosseguir. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Eu tenho também duas perguntas, mais relacionadas à parte de seguros, que, no nosso entender, foi provavelmente o único ponto aqui de atenção no resultado, porque as dinâmicas, de uma forma geral, a gente achou muito saudáveis, à exceção, obviamente, do desapontamento com seguros. Então, para entender aqui e contextualizar esse resultado, primeiro ponto, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o resultado financeiro, porque ele cai mais do que 50% tri contra tri, enquanto o resultado da margem com o mercado vai muito bem nesse último trimestre, né? Uma vez mais super sólido. Entender aqui se isso se deve puramente aí ao descasamento IGPM e IPCA e como vocês veem essa evolução para os próximos trimestres. E associado a isso também, um novo guidance de vocês, se a gente fizer a conta aqui, no ponto médio dele, implicitamente vocês estão falando que o resultado por trimestre das operações de seguros no segundo semestre é em torno aí de 2,9 bi. Não é o que a gente viu de média nos últimos 3 anos, mas ele volta próximo dos 3 bi já, né, números bem parecidos com alguns trimestres que foram observados durante o ano de 2020. E aí vem a minha pergunta, né? Quais são as premissas para que isso aconteça? Então, é a recuperação do resultado financeiro ou uma queda expressiva dessa sinistralidade relacionada à Covid, que vem aumentando, né? Foi 1,1 bi no primeiro TRI, 1,8 agora no segundo TRI, quer dizer, o pior já passou, esse número cai de maneira significativa para que a gente veja esses números de resultados seguros voltando ao normal no próximo semestre. Para mim é muitos moving parts, tanto na parte de resultado financeiro quanto na parte ainda de sinistralidade, para entender isso aí quase normalizando no segundo semestre. Obrigado. Obrigado, Iago. O Ivan Otísio, que é o nosso presidente da seguradora, está na linha também. Ivan, você quer comentar aí o complemento?
O Jorge, acho que o Ivan está com alguma dificuldade, por exemplo, do Renato para entrar, mas a gente comenta aqui. Com relação ao resultado financeiro, Jorge, basicamente ele se deve ao descolamento que aconteceu nos principais indexadores, né? O IGPM teve um crescimento muito elevado, mas isso não nos preocupa, é uma situação momentânea, existem outros instrumentos que você pode colocar os investimentos, fazer todo o trabalho do ativo e passivo, né? Fundos, multimercado, outras opções de investimento que você tem que fazer, então isso não é algo. Então, as operações, lógico, o passivo é sempre de longo prazo, então isso não nos preocupa. Foi uma situação momentânea e isso deve se corrigir. Se a gente pegar o gráfico de IPCA e IGPM em 20 anos, você vai ver que no longo prazo isso se equaliza, né? Então, várias vezes a gente teve IGPM negativo, então isso não é algo que nos preocupa. Ele foi limitado ou situado nesse trimestre aqui em função do descolamento que teve do IGPM. Com relação à recuperação da seguradora, em função do ponto médio do guidance que você comentou, Jorge, o que a gente vê pelos estudos que a gente fez, e por tudo que a gente vem ouvindo da pandemia, o pior parece que já passou. Quer dizer, nós tivemos um trimestre extremamente ofensivo para os números da seguradora em função da sinistralidade do Covid, que é uma sinistralidade que você não sabe exatamente qual vai ser o tamanho, o custo dessa sinistralidade. Porque você bem sabe, quando a gente fala de um atendimento, de um atendimento eletivo, você sabe exatamente quantos dias a pessoa vai ficar no hospital, qual tipo de cirurgia que ela vai fazer, a intervenção que ela vai fazer, quanto isso vai custar. O do Covid não, você não tem isso, porque depende da evolução do quadro clínico dos nossos pacientes, dos nossos segurados, se isso vai evoluir para um quadro de maior gravidade, que vai exigir novos procedimentos e, portanto, mais caro, quanto tempo ele vai ficar internado. Então, é muito difícil você lidar com esse quadro do Covid. Mas nós entendemos, primeiro, que o pior já passou com relação aos gastos com Covid, porque a vacinação vem acelerando num ritmo bastante intenso. Tivemos ontem 1.800.000 pessoas vacinadas. Todos os hospitais no Brasil inteiro estão mostrando os índices de utilização de UTI de enfermaria já caindo bastante, né? Chegamos a 80%, 90%, até 100%, hoje 40%, 42%. Então, isso é um indicador claro de que vai diminuir essa nossa sinistralidade. Mas, no final das contas, o importante é o seguinte, o que eu comentei na outra reunião. Nós temos uma seguradora que é raro, ou é um ônus muito raro, eu diria nem raro, é um ônus que nunca aconteceu, porque a última pandemia que nós temos em história foi da gripe espanhola no começo de 1919, mais ou menos. Então, a gente nunca viveu, em décadas de existência da seguradora, né, desde a Atlântica Boa Vista, um quadro de pandemia que pudesse machucar o resultado. Então, aconteceu, não tem o que fazer, nós temos que cuidar da nossa gente, cuidar dos nossos segurados. Então, o nosso papel foi de dar a melhor assistência, o melhor cuidado para todos esses segurados que confiaram ao Bradesco, e nós fizemos isso, pagamos essa despesa, mas o resultado, a despesa que houve, ela é, vamos dizer assim, não é o principal fator. Esse resultado volta, essa despesa deixa de existir, a seguradora faturou já nesse primeiro semestre 20% a mais do que o ano passado, então está crescendo o seu faturamento. Então a gente vai repor isso a partir do terceiro trimestre, a seguradora volta a ter lá, ao longo do tempo, uma participação de 15%, de 20%, 25%, até 30%, como teve no resultado do banco. O pior de tudo isso que a gente contabilizou, ou que a gente pode contabilizar, são as mais de 520 mil mortes no Brasil, mais de 4 milhões de pessoas que morreram no mundo por conta dessa pandemia. Então, a despesa já aconteceu, é coisa do passado, está contabilizado, o cuidado agora é de fazer a companhia crescer. E como crescer, né? O que foi o centro da sua pergunta, Jorge.
Nós entramos muito forte no mundo digital na seguradora. A seguradora, como eu citei, já vendeu mais de 1.000 itens nesse semestre, mais de 1 milhão de itens nesse semestre, só através do digital, acrescendo, gerando um faturamento de prêmios de seguro de 700 milhões adicionais para a seguradora, um rigoroso controle de custos, como a gente vem fazendo na seguradora já há algum tempo. Então, a expectativa para a seguradora, até e olha, por tudo que aconteceu, quer dizer, a pandemia trouxe uma lição para as pessoas de que ela precisa ter um seguro de vida, que ela precisa ter um seguro de saúde, que ela precisa, de alguma forma, proteger a sua família, proteger os seus funcionários quando tratar-se de uma empresa, para que, eventualmente, se acontecer um problema desse de novo, de alguma maneira essas pessoas possam estar protegidas ou proteger a sua família. Então, acho que isso também é um indutor de maior faturamento das companhias seguradoras. Então, esse quadro de maior despesa é um quadro que nós e todas as outras seguradoras vão enfrentar por conta de uma situação absolutamente terrível, mas atípica, mas também será um indutor de crescimento de vendas que a gente já vem observando na seguradora. Então, eu acho que esse é um pouco do quadro que leva a seguradora para um crescimento expressivo ao longo dos próximos semestres. Beleza, ótima explicação, muito obrigado pela explicação super completa, Otávio. Se eu puder só fazer um follow-up rápido aqui, para o meu ponto de como que os resultados da seguradora evoluem. A questão de IGPM e IPCA, ela não, obviamente ainda não foi sanada, né? Reduziu o gap, mas ainda existe. Faria sentido, nesse sentido, mesmo com sinistralidade caindo ao longo dos 2 próximos trimestres, que a recomposição desse resultado de seguros fosse gradual, quer dizer, ainda uma recuperação, mas um resultado intermediário nesse próximo trimestre, terceiro trimestre, e aí sim no quarto trimestre alguma coisa muito mais próximo do histórico? Eu acho que você está absolutamente certo, o Jorge. É bem esse mesmo. É lógico que no terceiro trimestre ainda você vai ter os resquícios do que foi o segundo trimestre, tem avisos de sinistro para serem pagos. Então é um pouco isso. O quarto trimestre já volta a ser, já tende a ser, até porque a vacinação vai estar muito maior, já vai ter muito mais a cara do que foi lá o último trimestre do ano passado. Então, inclusive, os números que você citou quando fez a pergunta inicial, ele está muito mais em linha com aquilo que é a nossa expectativa em relação à seguradora. Perfeito, muito obrigado. Isso, né? E o guidance reflete justamente isso, né? Bem observado. Perfeito, ótimo, super claro, muito obrigado. Prazer em ouvir, Jorge. Prazer, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc, do Itaú. Pedro, sua linha está aberta, pode prosseguir. Obrigado pelo follow-up. Em relação às mudanças tributárias, né, tanto a CSLL agora esse segundo semestre, como ano que vem, possivelmente, queda de JCP ou redução de alíquota, só para esclarecer, vocês neste trimestre não passaram nenhum tipo de reavaliação nos resultados do estoque tributário, né? Então, para o ano que vem, caso caia a alíquota, o JCP também não deve ter nenhum tipo de reavaliação, no caso do ano que vem, negativa desse estoque nos seus resultados. Estou correto? E isso depois, pensando se cair realmente o JCP, se vocês, no Basileia, é muito confortável, poderiam pensar em talvez usar mais de recompras como forma de devolver dinheiro ao acionista, de maneira que se mitiga talvez o efeito no dividend per share, no earnings per share. Obrigado. Bom, Pedro, é o Oswaldo falando. Como você deve ter visto no nosso balanço, nós não ativamos crédito tributário do aumento da contribuição social agora desse semestre, né? Isso vai acontecer mês a mês, de acordo com o que for decorrendo os períodos, né? Até para a gente não ter aí, vamos dizer assim, um descompasso em relação à projeção de ativação e ter que sermos obrigados no final do ano a revertermos alguma coisa. Em relação à reforma tributária,
Sem dúvida, obviamente, cada hora tem um projeto diferente, então a gente aqui já fizemos aqui, cada vez que sai um projeto a gente tem que refazer todos os cálculos, mas sem dúvida, considerando a última proposta, nós e todas as empresas do mercado teremos que fazer aí uma baixa expressiva de crédito tributário no final do ano, né? Agora, essa equação, considerando o último projeto, entre a baixa do crédito tributário, a perda do benefício fiscal da JCP e a diminuição da alíquota, pelas nossas contas, isso vai ter um efeito positivo para o acionista que recebe lá o seu dividendo na ponta. Tá? Então, isso com certeza vai ter aí um incremento. Agora, Pedro, o Leandro falando, se isso realmente acontecer, e o Oswaldo foi bem feliz aqui em falar que isso aqui é o cenário atual, que toda hora está em mutação, a gente deve intensificar a recompra. Quer dizer, na verdade, como nos Estados Unidos acontece, é natural que você, para premiar o teu acionista, aumente o earning per shares, reduzindo o montante de outstanding, né, o saldo de ações existentes no mercado. A gente já está com um programa muito maior do que a gente costumava fazer, e essa é uma via de gestão de capital, como a gente tem falado, né? Muito legal. Pedro, Otávio, deixa eu até aproveitar essa tua pergunta, porque ela é muito interessante, isso que você colocou. Agora, além desse aspecto que o Leandro comentou, né, da recompra, quando a gente observa os Estados Unidos lá, praticamente é 70-30 a relação recompra e dividendo, né, diferentemente aqui do Brasil, por conta do benefício que você tinha da JCP. Agora, esse é um ponto importante, Pedro. Veja, a JCP parece que está dado, já não tem mais jeito, né? Quer dizer, nós vamos perder a JCP. E partindo desse pressuposto, quer dizer, perdeu a JCP, o que vai acontecer com o crédito tributário? O crédito tributário, me parece que também, eu acho que a gente tem que escolher as boas batalhas, sabe, Pedro? O crédito tributário, as pessoas falam, o crédito tributário é a jabuticaba que tem no Brasil. Isso não é uma jabuticaba, porque jabuticaba é gostosa, isso é uma maçã bem podre, porque ele só prejudica o patrimônio das empresas e do mercado financeiro, dos bancos em especial. Então, acho que esse negócio do crédito tributário, talvez a gente até tenha que reconhecer e tirar isso do balanço logo, mas o que precisava acontecer é atacar não o efeito, mas a causa. O problema do crédito tributário é que, por exemplo, pegar um clássico aqui que a gente precisava resolver e combater a causa. Nós fazemos a PDD em cima de estudos muito bem apurados, perda esperada, modelos estatísticos absolutamente confiáveis, enfim, toda a ciência, toda a inteligência e toda a tecnologia possível para vocês estimar com muita clareza e poder passar para vocês, analistas, quanto é que vai ser a perda esperada das nossas corporações. E aí, lá na Receita Federal, eu só posso colocar a hora que dá a perda esperada efetivamente, ou seja, aproprio a receita sem ter, de fato, tido. E o que isso acontece? Gera o crédito tributário. Então, e é bom vocês, analistas, terem isso em mente, se a Receita passasse a adotar a mesma regra, ou reconhecesse a regra do Banco Central, para efeito de reconhecimento da PDD, da perda, como a PDD que a gente faz, você pararia de gerar crédito tributário. E é isso, nós temos que combater a causa, e a causa é justamente essa. Então, o que eu poderia dizer para você é o seguinte, olha, a JCP já foi, não vai ter muito jeito na questão tributária, o crédito tributário, quer queira ou quer não, nós vamos ter que contabilizar essa perda, diminuir o nosso PL, mas se isso fosse em prol da gente combater o efeito e não ter mais essa distorção de você ficar criando crédito tributário, porque isso não vai acabar nunca, enquanto não mudar essa regra, não vai acabar nunca o crédito tributário, eu acho que vai ser melhor para o mercado como um todo, vai ser melhor para as empresas, e a gente acaba de vez com esse problema que é um problema muito sério no Brasil, esse problema do crédito tributário para todas as empresas. Tá bom? Não, muito legal a resposta, espero que muitos tenham ouvido ela também. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Domingos Salavina, do JP Morgan. Domingos, sua linha está aberta, pode prosseguir.
Opa, bom dia, senhores. Obrigado também pela oportunidade. Na minha dúvida, acho que foi só na parte de despesas, de outras despesas. Vocês, enfim, mantiveram aí um guidance bem construtivo de redução de custo, aliás, nada fácil dado o GPM. Mas quando a gente olha a composição do custo desse TRI, ela foi um pouco diferente do que a gente imaginava, né? A gente notou as despesas com o pessoal, que vocês classificam como não estruturais, enfim, um pouco mais pressionadas. E a partir de outras despesas, na verdade, caindo muito no ano contra ano. E aí a minha pergunta é o seguinte, quando a gente pensa isso indo para frente, dando números aqui, né, 850 milhões de reais nessas outras despesas, estava rodando entre 1,3 e 1,6 bi. O novo nível que vocês acreditam dessas outras despesas, ele é normalizado nesses 800, sub 1 bi, digamos? Ou as despesas com pessoal administrativas voltam, porque, enfim, se essas outras voltar e uma das outras duas não baixar, acaba impactando um pouco como a gente está olhando dentro do range do guidance. Obrigado. Oswaldo falando, eu vou dividir até a pergunta em partes. Falar de despesas administrativas de pessoal, começando pela de pessoal, você deve ter visto que o maior incremento que nós tivemos aí foi na parte não estrutural, né? Que em função aí do nosso crescimento, do nosso lucro, fizemos aí maiores contabilizações de provisão para a distribuição de lucros, de participação no resultado TVR. Né? Esse foi, acho que, o principal ponto, aí, a principal linha nas despesas de pessoal. Na parte das despesas administrativas, a gente consegue enxergar elas, principalmente quando a gente abre em fixas variáveis. A nossa parte, o nosso componente em relação às despesas fixas, ele está bastante controlado e até com queda. É claro que quando você olha a despesa administrativa total, a partir do momento que a gente vai tendo incremento de negócios, a gente, obviamente, vai tendo também um incremento nessas despesas. Eu posso até dar um exemplo aí bem prático para você, que quando você vê o aumento da nossa receita de conta corrente, boa parte dessa receita vem em função dos nossos correspondentes bancários, no qual a gente, o comércio abriu e tivemos aí maiores receitas com esses correspondentes bancários. É claro que de uma outra ponta, na despesa administrativa, eu também acabo tendo mais pagamento de FII para esses correspondentes bancários. Né? Na parte das outras despesas operacionais, e acho que você deve estar se referindo mais ali na parte de outras, bem que as outras despesas operacionais como um todo, elas caíram. Caiu a parte de comercialização de cartões, a despesa de comercialização de cartões, até porque quando o cliente faz compras na internet, isso a gente tem um benefício de uma despesa menor, porque acaba reduzindo aí o profit sharing que a gente tem dos nossos acordos, né? Então isso acaba sendo bastante positivo para a gente, porque a gente tem a receita cheia lá em cima e uma despesa menor. E na parte das outras despesas operacionais, exatamente nesse trimestre, no trimestre anterior, havia ainda um pouco de constituição de provisão, quando a gente compara com o ano passado e com o trimestre anterior, constituição de previsões, vamos falar assim, não técnicas de grupo segurador, que nesse trimestre elas foram reclassificadas por resultado de operação de seguros. Então nós estamos falando aí alguma coisa entre 250 e 260 milhões, que ele acaba tendo efeito ao contrário, né? Dobrado, porque você sai dessa linha de outras despesas e vai dobrado para a linha de resultado de operações de seguros. Então, esses seriam aí os principais motivos das avaliações dessas despesas. Olhando elas para frente, eu acredito que ela deve voltar a um patamar próximo, não ao do que foi 2020, porque ela está impactada, mas alguma coisa próxima a 2019. Lembrando que em 2019 também nós tínhamos ali uma despesa que entrava naquela linha, que era a amortização de folha de pagamento, que depois a gente reclassificou isso para a margem, tá? Tá. Se eu entendi bem aqui, assim, se a gente acreditar que o lucro continua forte, a parte que vocês consideram não estrutural de participação de resultados vai continuar forte. A atividade econômica aumentando vai pressionar as outras linhas e essa volta para 2019. Então, assim, o guidance se a gente aplicar isso para frente, o guidance de custo de vocês acaba ficando provavelmente na parte superior do crescimento de custo ano contra ano. O guidance nosso, a gente está estimando mais que o nosso piso do guidance, até porque no final, ou no terceiro trimestre, nós vamos ter ali o efeito do acordo coletivo, né? E em função aí do NPC, e já mais do que já está dado de meio ponto percentual, nós estamos imaginando aí um reajuste 9 alto, né? Então, nesse caso, a gente está imaginando para o final do ano um guidance perto do piso. Por conta da despesa do pessoal, né? Exato. Tá claro, então, obrigado.
Bom, gente, muito obrigado a todos pela atenção de vocês. A gente continua à disposição aqui com o nosso pessoal de relacionamento com investidores. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço. A teleconferência do Bradesco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia.